Olá, meus amigos, vamos começar agora a falar sobre salário e remuneração, com base aqui principalmente no artigo 457 da CLT, que é um dispositivo bem importante para a gente aqui em direito do trabalho. Vamos ver quais são as parcelas salariais, quais não têm essa natureza salarial e sim indenizatória. Só que antes disso, com base no 457 da CLT, nós vamos lembrar aquela diferença entre salário e remuneração. Geralmente as pessoas falam até como sinônimos, salário e remuneração, não são a mesma coisa. Olha o que a grande diferença aqui, está relacionada às gorjetas. Quando nós falamos em remuneração, nós estamos lembrando das gorjetas, daquele famoso 10% que nós pagamos ali em bares e restaurantes. Vejam que o próprio conceito de remuneração pode ser dito como salário mais gorjetas. Se eu tenho remuneração é porque eu recebo salário e recebo gorjetas de terceiros. Mas isso na prática é importante, galera, pelo seguinte: por vezes o valor das gorjetas é levado em consideração para cálculos aqui de direitos trabalhistas. Exemplo, o FGTS. O FGTS consta na Lei 8.036 de 90 que ele vai ser calculado sobre a remuneração, que eu, empregador, vou depositar 8% da remuneração. Logo, se é remuneração, eu tenho que ver quanto que é o salário do empregado mais a média de recebimento das gorjetas para somar e daí calcular os 8% do FGTS. Então, por vezes, eu tenho o cálculo feito com base no salário, por vezes feito com base na remuneração. Isso é importante para a gente aqui. Tanto que na hora de anotar a carteira de trabalho, se o meu empregado ele recebe gorjetas, eu tenho que anotar a média de recebimento dessas gorjetas. Se eu estou abrindo um restaurante, um bar, e é comum termos a cobrança aqui de gorjetas, eu, por experiência, sei a média do valor das gorjetas. Vou anotar essa média do recebimento das gorjetas na CTPS, na carteira de trabalho, para facilitar, inclusive, a própria fiscalização. Vamos ver se o Bruno está depositando o FGTS corretamente. Vamos ver se ele está depositando só com base no salário ou se também está levando em consideração as gorjetas. Daí a grande importância para a gente sobre esse tema. E aí olha o que acontece. Coloquei para vocês aqui uma súmula 354. Essa súmula 354 que fala o seguinte: as gorjetas elas integrarão o salário se pagas diretamente pelo cliente ou na conta. Ou seja, essa ideia de que gorjeta integra remuneração e tem que ser levado em consideração para cálculos trabalhistas, isso independe de o cliente estar tirando o dinheiro do bolso, entregando diretamente para o empregado, ou se eu estou pagando o valor da gorjeta na nota. Isso para o direito do trabalho é irrelevante. O mesmo efeito vai existir se eu tiro 10% do bolso e pago diretamente ao garçom ou se eu pago dentro da nota. Isso para o direito do trabalho é irrelevante. O que é relevante é o recebimento e não a forma, o meio de recebimento. Então isso fica bem claro aqui e é bastante explorado pelas bancas de concurso na súmula 354 do TST. E além disso, essa súmula diz que o valor de gorjeta não incidirá, não será calculado, não será levado em consideração para o cálculo de horas extras, adicional noturno, descanso semanal remunerado e aviso prévio. Essas parcelas aqui, pela súmula 354 do TST, elas não são calculadas com base na gorjeta. Por quê? A base de cálculo delas é o salário, apenas o salário. Ok, galera? Vamos agora para uma diferença importante que nós temos nos dois parágrafos do artigo 457. Para ser bem prático aqui, o mais importante para você que está
assistindo a aula, estudando para concurso, o mais importante vem agora, parágrafos 1º e 2º. O parágrafo 1º traz aqui as parcelas com natureza salarial. O parágrafo 2º fala das parcelas que são recebidas pelo empregado, mas que não são considerados salário, que não possuem natureza salarial. Por isso que nós falamos em parcelas salariais e parcelas não salariais, sendo que as não salariais elas são indenizatórias. É como se eu estivesse recebendo indenização. Olha o que acontece. Parágrafo 1º vai falar em percentagens, vai falar em gratificações. Olha, eu estou recebendo uma gratificação de função. Eu estou exercendo um cargo de confiança, estou recebendo, em virtude disso, uma gratificação. O valor da gratificação tem que ser levado em consideração para todos os demais cálculos trabalhistas. Por quê? O valor pago a título de gratificação tem natureza salarial, é salário. Então, se eu, por exemplo, recebo R$1.000 de salário e R$400 de gratificação de função, para todos os efeitos dentro do direito do trabalho, eu recebo quanto? R$1.400. 1.000 de salário mais 400 de gratificação. Esses R$400 da gratificação, eles devem ser lembrados no cálculo 13º, das férias, FGTS, Previdência, horas extras, absolutamente para todas as situações, ok? Depois, nós temos aqui as parcelas não salariais ou indenizatórias. Eu estou recebendo aqui um determinado valor, só que é um valor a título de ajuda de custo, por exemplo. Estou recebendo uma ajuda de custo. Estou recebendo R$1.000 de salário mais R$300 de ajuda de custo. Ah, eu tenho que pagar agora um pedágio, então meu empregador está me pagando esses R$300, está me concedendo esses R$300 como ajuda de custo para pagamento daquele pedágio. Qual é, para todos os efeitos dentro do direito do trabalho, o meu salário? Olha aqui o meu salário, R$1.000. Ué, Bruno, por que você não vai considerar os R$300? Porque eles são ajuda de custo e ajuda de custo não é salário, é indenização. Então, quando eu falo em ajuda de custo, esse valor da ajuda de custo não é considerado para nenhum fim trabalhista, é apenas uma indenização. E olha o que acontece, pode ser o valor que for da ajuda de custo. Digamos que um determinado mês eu tive um gasto lá extraordinário dentro do meu trabalho, e almoço com o executivo para cá, com o gerente para cá, e acabei gastando uma boa quantia, gastei R$2.000 nessa brincadeira. Eu vou ser indenizado por esses gastos, eles vão me pagar R$2.000 de ajuda de custo. Percebam que o meu salário foi R$1.000, recebi mais R$2.000 de ajuda de custo. No final do mês entraram R$3.000 na minha conta. Dos R$3.000, R$1.000 só considerado salário. A ajuda de custo, que eu vou anotar para vocês aqui como um reembolso, a ajuda de custo, esse reembolso de despesas não tem limite. Desde que realmente eu esteja sendo reembolsado pelas despesas, ele não tem limite, é o valor que for. Agora, diária de viagem já é diferente. Diária de viagem, olha o que acontece. Olha a ideia aqui. Diária de viagem, eu tenho que analisar se ela é superior ou inferior a 50% do salário. Se ela for superior a 50% do salário, ela tem natureza salarial. Se ela for inferior a 50% do salário, ela é não salarial. Então percebam o seguinte, no parágrafo 2º, você vai encontrar as diárias de viagem. E você vai ver uma menção aqui a 50%. Se o valor da diária de viagem for inferior a 50% do salário, não tem natureza salarial. Se for superior, tem natureza salarial. Então digamos o seguinte,
eu recebo R$1.000 de salário. Estou recebendo R$400 de diária de viagem. É inferior a 50% do meu salário? É. Então, não é salário. Não é considerado salário. R$1.000 de salário mais 400 de diárias, R$1.000 de salário. Agora, tenho o salário de R$1.000 e estou recebendo R$600 de diária de viagem. Se o valor das diárias ultrapassa 50% do salário, como é o caso, eu vou considerar aquela quantia salarial. Ou seja, se eu recebo R$1.000 de salário e R$600 de diárias de viagem, para todos os efeitos, o meu salário é de R$1.600. Porque, como o valor da diária é superior a 50%, ela tem natureza salarial. Então, veja que essa diferença aqui que a gente faz em relação às diárias, se eu tenho mais, se eu tenho até 50%, se eu tenho mais de 50%. Se eu tiver mais de 50%, salário. Se eu tiver menos, não é salário, tem natureza simplesmente indenizatória. Ok? Mais uma dica aí para você, daqui a pouquinho eu volto. Tchau, tchau.